Olá, nós já estamos de volta. Hoje uma edição totalmente especial sobre o mês Novembro Azul. E para dar continuidade nesse assunto de relevância para toda a sociedade, está aqui no nosso estúdio o nosso convidado. Ele é psicólogo clínico, e também terapeuta cognitivo-comportamental. Conosco aqui, Juliano Alves. Juliano, seja bem-vindo ao nosso estúdio, aqui ao Jornal IQ News. Muito obrigado, é um prazer, um privilégio muito grande estar aqui com vocês. A gente comentando agora há pouco, a nossa convidada, a doutora Mônica, acerca do câncer de próstata, O senhor como psicólogo, o que o senhor pode dizer em relação à questão do sofrimento do paciente? É só o paciente que passa por um trauma psicológico, ou a família ela também passa junto com o paciente esse trauma psicológico? Nesse caso, o que o senhor diria em questão de acompanhamento? Qual o aconselhamento que o senhor dá? Olha, Célio, a pessoa que passa por um tratamento de saúde, e no caso aqui o tratamento de câncer, ela, não só ela tem todo um processo de cuidado e que precisa ser acolhida, mas também a família. Porque quando nós estamos falando de pessoas, e principalmente aquelas pessoas que estão próximos a você, todos eles estão envolvidos naquele processo. Nós temos hoje um exemplo específico no Hospital do Câncer da cidade de Uberlândia, que é um hospital de referência para nós. Quando a pessoa ela vai começar a iniciar um tratamento, é convidado, o primeiro passo dela é ter ali uma entrevista onde pessoas convidam tanto o paciente quanto o acompanhante e direcionam eles no posterior cuidado à saúde, com positividade, instruindo eles sobre a questão da espiritualidade, o quanto é importante você se voltar para a sua fé também nesse momento, que é um momento difícil. E para que você tenha pessoas que estejam à sua volta, que sejam pessoas com pensamentos funcionais, que estejam te elevando ali num movimento funcional e positivo para você ter ganhos, que já é um quadro delicado, de se ter ali a enfermidade, você já fica mais vulnerável, a família ela fica abalada, como foi bem dito aqui, quando diz câncer, isso ainda choca muito as pessoas. Quando alguém recebe esse diagnóstico, ele já fica traumatizado e associa muito com morte. Então, hoje nós precisamos ainda trabalhar dia a dia com essa questão morte, porque nós não estamos acostumados a perder. E quando diz morte, e principalmente de um ente querido, ou uma doença que pode ocasionar a morte, nós ainda temos muito temores. E isso precisa ser trabalhado com o paciente, para ele entender, como foi bem dito aqui no quadro anterior, que hoje o câncer pode não levar à morte, se ele for identificado de uma maneira precoce, se também for tratado da maneira ideal. Entendo. O senhor disse ainda há pouco a questão da fé. Para o público religioso, que tem seus paradigmas, seus tabus, e às vezes uma certa resistência à ciência, nesse caso, qual seria o direcionamento específico para esse público? Bem citado por você, nós precisamos pontuar muito bem. Eu costumo dizer que até os teóricos da psicologia, antes eles estudaram a Bíblia, leram ela para trazer alguns pensamentos e até algumas técnicas específicas. Vou te dar alguns exemplos aqui. Nós temos hoje, como técnica na terapia cognitiva comportamental, um direcionamento como o ser humano ele funciona. Todos nós funcionamos através do pensamento. Eu penso, eu sinto e eu me comporto. E todo um movimento fisiológico que acontece conosco, ele está interligado àquilo que nós pensamos, o que nós produzimos em pensamento. Inclusive Freud, ele falava muito que os nossos pensamentos são ensaios para algumas ações e comportamentos. Então, o que isso tem a ver com a palavra de Deus, com a Bíblia em si?
todo tempo nós temos alguns textos que são direcionados, inclusive, para essa estrutura, direcionando a esse cuidado. Nós temos Romanos capítulo 12, versículo 2, que fala, olha só, transformai-vos pela renovação da onde? Da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então ele direciona muito bem o que eu estou pensando. Qual é a produção de pensamentos? Por quê? Porque é daqui que vai sair alguns movimentos. Então, quando eu tenho uma produção de pensamentos assertiva, funcional, eu tenho uma resposta emocional positiva, tenho um comportamento positivo, inclusive perante um quadro adoecido. Nós temos Filipenses 4:8, que ele nos direciona, inclusive, olha, tudo que for bom, tudo que for justo, tudo que for honesto, tudo que for verdadeiro, tudo que for de boa fama, nisso pensai. Porque através desse pensamento eu estou gerando bons sentimentos, comportamentos saudáveis, inclusive o meu fisiológico ele é alterado, é modificado. Então a ciência hoje, ela na realidade, ela comprova aquilo que eu e você nós temos como fé. Tá? Hoje a neurociência também, Célio, ela tem estudos muito recentes, onde mostra que a pessoa quando ela está em oração, quando ela está com algum quadro delicado e ela resolve ali a orar, a clamar, fazer clamores específicos, o sistema límbico dela começa a ser ativado de uma forma diferente do usual. Também o lobo frontal, ele começa a ter um movimento, começa a agir, uma química acontece aqui, e a pessoa ela delibera nessa química, serotonina, dopamina, e a resposta orgânica disso é muito funcional. Tanto que fizeram uma pesquisa próxima, um teste, com pacientes que tinham quadros graves, e separaram um grupo de pessoas graves de um outro. E para esse grupo específico, pessoas iam ali e deliberavam orações. Para o outro não, em um determinado período. Para aquele grupo que recebia oração, até os cuidados e as intercorrências foram diminuídas. Quanto o outro grupo, isso não aconteceu. Então, está muito presente. Apenas a ciência hoje reforça o que a fé hoje das pessoas se advém. Ok. Então, quer dizer, as pessoas elas não precisam ter esse temor, esse receio, né, de sim procurar uma ajuda médica, né, nesse sentido. Isso mesmo. Como foi bem dito no bloco anterior, ainda existe um tabu, e principalmente, isso é estatístico, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, ela menciona que a taxa de expectativa de vida atual do homem, ela é menor do que a da mulher, porque a mulher ela se cuida sempre. Já o homem, por causa desse tabu, esse machismo, o homem geralmente vai no hospital com urgência e emergência, só quando o quadro está bem grave, quando está sentindo dores. Não tem aquele costume como a mulher de ir ali fazer um preventivo, avaliar a sua saúde, ver a questão hormonal. O homem geralmente não tem isso, está até ligado à nossa cultura. Já a mulher, o contrário, ela já faz esse cuidado. Então a expectativa de vida dela se torna maior. E o Novembro Azul foi justamente para chamar essa nossa atenção como homens, para a gente também ter esse hábito. Se nós queremos ter longevidade, queremos ter saúde, tanto física como emocional, nós precisamos de cuidar. E nós estamos quebrando esse tabu. Até o cristão tinha muitos, algum tempo atrás, que acreditava que era só Deus que precisava fazer. Não que Deus não venha fazer, Ele está acima de tudo, porém, se Ele capacitou profissionais aqui para te avaliar, seja na parte psicológica, seja na parte médica, é porque esses profissionais estão, inclusive, tendo o direcionamento dele para esses cuidados em específicos. Então, nós precisamos até romper com isso, porque nós sabemos que Ele está no controle, está acima de tudo, mas tem pessoas que podem colaborar com a nossa qualidade de vida, com a nossa saúde. Com certeza. Doutor Juliano, o senhor quer deixar algum depoimento que o senhor vivenciou de pessoas que até então
tinha essa resistência e através da ajuda da psicologia, ali com a conversa, como o senhor mesmo disse, conseguiu resolver essa questão? O senhor tem algum fato assim que o senhor já vivenciou ou não? Acontece bastante. Com homens é muito frequente isso. O homem ele tem muita resistência, inclusive na parte psicológica, por acreditar que não precisa de acompanhamento, que ele não vai ir ao consultório para falar da vida dele para outra pessoa. Mas nós temos visto no decorrer dos anos, né, pouco mais de 10 anos nós temos acompanhado, que há uma mudança, tem havido mudança nesse sentido. Os homens têm procurado um pouco mais, porque nós temos inclusive demandas específicas de pessoas que não queriam fazer o acompanhamento, verificar como é que estava o estado dele prostático, por causa dessa resistência que foi dita aqui, desse tabu, vai mexer com a minha masculinidade, e procurou, por estar angustiado, por sentir ali pressionado, porque ou ele avaliava devido à taxa do exame, porque hoje, como foi dito também, o PSA ele dá sinais, sobre a alteração da próstata. Então, como o PSA ele foi alterado, então a procura aconteceu, mas o temor do toque ainda prevalecia. Então nós direcionamos e fortalecemos que não haveria mudança na masculinidade, não ia alterar de forma alguma a sexualidade dele, e que era um cuidado especial, até por amor à vida. Não existe nada tão precioso que Deus ele nos dá do que a vida, e nós precisamos viver e viver com saúde, seja física, seja emocional, e a pessoa realmente se entregou a esse cuidado e hoje agradece porque foi diagnosticado, foi tratado a tempo e conseguiu sobreviver, ter um bom resultado. Eu queria dar uma reforçada novamente na questão psicológica. Uma vez que esse homem foi diagnosticado com uma alteração, e até mesmo só pelo teste lá do PSA, como trabalhar o psicológico dessa pessoa de forma que ela sim, se conscientize de que ela está cuidando da saúde dela, não só proporcionando um bem-estar para ela mesma, mas até para os seus familiares, porque se de repente ela não se cuidar, pode chegar um mal maior e os seus familiares também vão sofrer com isso. Então, de que forma o senhor trabalharia, ou a melhor forma de se trabalhar o psicológico dessa pessoa? Nós temos hoje pessoas que chegam, olha o quanto é importante o psicológico estar bem estruturado. Nós temos casos de pessoas, e às vezes muitos de nós já ouvimos isso, pessoas que há anos sentem uma determinada dor, há anos estou sentindo dor nas costas. De repente ele é diagnosticado com câncer. Quando ele recebe essa informação, às vezes poucos dias depois ele vai a óbito. E muitos se falam, é porque o câncer é muito agressivo, quando descobriu já estava muito avançado. Muitas vezes não. É a forma com que ele recebe essa informação e ele aceita essa informação e associa o câncer com morte e se entrega. Como nós já vimos casos também de pessoas onde o médico fala, olha, você tem 3 meses de vida. Hoje a pessoa tem 15, 20 anos que vive. Uhum. Então, a forma com que nós recepcionamos essa informação, porque o objeto é o mesmo, é o diagnóstico. O objeto é o mesmo, mas como eu e você, a gente recepciona essa informação e a gente trabalha com essa informação, é que vai fazer diferença. Por isso, que é extremamente importante, quem tem uma base de fé, utilizar, porque nós somos corpo, alma e espírito. Então, o corpo, como que nós trabalhamos o corpo? Como foi dito aqui também no bloco anterior, nós trabalhamos com atividade física, reeducação alimentar, com os cuidados preventivos, normais. A alma é considerada a nossa mente. Então nós temos que trabalhar ela da melhor forma possível, sendo positivo. Filipenses 4:8, Romanos 12:2. A gente trabalhar essa alma nesse sentido. E a parte espiritual, que é a nossa base de fé. Então a pessoa ela tem que se estruturar, saber que tem alguém ali, tem um ser superior que está cuidando dela, que está com ela, não está sozinha nesse desafio. Quando ela se sentir fraca, opa, Deus está comigo.
Então isso dá uma energia diferente, isso dá um gás diferente para a pessoa, porque ela não está sozinha. E isso vai promovendo a pessoa a ter um resultado muito melhor, se ela se estruturar bem no corpo, alma e espírito. Amém, doutor Juliano. Realmente se faz necessário, sim, a gente procurar uma ajuda, né, o quanto antes, para que a nossa saúde vá bem, né? Exato. Eu quero que abra um espaço. Alguém deseja fazer alguma pergunta para o doutor Juliano? Não. Como é casos que a gente vê falar aqui, tanto no tratamento quanto na cirurgia, câncer volta. Isso está relacionado, o doutor falou, questão da psicologia, questão da mente. Nós podemos, a gente tem que ter um cuidado até para direcionar. Se eu acreditar que eu fiz o procedimento, eu estou fazendo os cuidados que foram me direcionados, estou fazendo tudo da forma como foi conduzida na parte médica, quimioterapia, radioterapia. Se nós acreditarmos isso e fizermos todo o acompanhamento, a possibilidade a gente ter um resultado melhor e disso não retornar, ele se torna maior. Porém, se nós, na nossa mente, a gente fez todo o tratamento, mas eu ficar trazendo comigo, nossa, isso pode voltar, pode ser agressivo, eu posso ficar impotente, eu estou trazendo informações e mudando. Lembra que, como nós falamos, eu penso, eu sinto, eu me comporto, e o meu fisiológico, ele se movimenta através do que eu estou pensando. A nossa mente, ela é alimento para o corpo. Então, se eu e você, nós alimentarmos da melhor forma, a possibilidade da gente ter um melhor resultado se torna possível. Tá? Porém, se também a gente se for muito negativo e acreditar que isso pode retornar, eu estou me dando possibilidades de, inclusive, esse fisiológico movimentar nesse sentido. Então, a gente faz até uma brincadeira, um trocadilho, chama mente, porque às vezes mente muito para a gente. Então, eu e você, nós temos que ter o controle desses pensamentos nossos. Porque ou eu e você, a gente controla os nossos pensamentos, ou eles nos controlam. E geralmente a tendência dos pensamentos é nos direcionar para um lado negativo. Que não vai dar certo, que eu não vou conseguir, que não vai ser possível, que não teve cura. Que está difícil. Que está difícil, tá certo? Então existe uma possibilidade. Então se eu e você nós temos uma possibilidade, por que não investir no positivo? Não é verdade? Obrigado mais uma vez pela sua pergunta. Mais alguém? Seu nome, por gentileza? Ivanir. Pois não? Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado pelo ensino, pelo estudo. Há um grupo de pessoas que correlaciona o câncer com as vacinas. O que o senhor pode passar para a gente sobre esse tema? Desculpa, correlaciona com o quê? Vacinas com câncer. E pessoas que tomam vacina podem adquirir câncer. Eu nunca vi estudos que direcionassem a isso. Tá? E eu acredito que não tenha nenhuma correlação, tá? As vacinas com câncer, porque tem pessoas, ou muitas pessoas, às vezes, se não todos, estariam diagnosticados, porque geralmente todos nós temos algum tipo de vacina em algum momento. Então, eu acredito que não exista uma correlação. Tá? Existem estudos que mostram que fator genético ele pode proporcionar. Pessoas de cor negra têm uma tendência maior, estudos demonstram isso, não há uma explicação, mas estudos direcionam um pouco isso. Porém, vacina eu não tenho esse conhecimento. Obrigado pela sua pergunta. Mais alguém, pastor? Boa noite, doutor. Boa noite. Meu nome é Wilson. Quero agradecer também, o senhor está aqui nos dando essas orientações. Eu que agradeço. Nós observamos, que hoje em dia a nossa vida ela é muito agitada, muito
ansiedade, muita correria no dia a dia, às vezes é o estresse que vem. Eu gostaria de saber se isso está relacionado com, a gente percebe que está tendo um grande aumento nessa quantidade, né, de câncer. Tem a ver com a nossa vida, com a maneira que nós estamos vivendo, como nós estamos lidando com as situações do dia a dia? Entendi. Ótimo, boa pergunta também. O nosso dia a dia, como você bem disse, hoje anda tudo muito corrido. Sim. Os graus de ansiedade sempre muito elevado. Eu costumo brincar em algumas palestras que nós vamos, que isso interfere inclusive no meio cristão. Às vezes a gente ajoelha, ora, levanta e fala: cadê o milagre? A gente quer tudo para ontem. As coisas estão tão frequentes, tão frenéticas, né? Não existe uma era que tão intensa como essa. E tecnológica, se me permite. E tecnológica. A tecnologia, nós acreditávamos que iria melhorar a nossa vida, nós iríamos ter mais tempo, né? Pelo contrário, tirou o nosso tempo. Então nós temos que ter um cuidado. Pode ser um fator, ele não é o determinante, mas também essa vida, porque essa vida muito corrida, a gente acaba alimentando mal. Hoje nós temos uma produção muito intensa, aí, quem conhece a parte do agronegócio sabe o quanto todos os produtos, para que se produzam mais, tem agrotóxico. Nós sabemos que os animais, uma parte hormonal ali para que produzam muito mais e cresçam. Então isso tudo vai alterando a parte orgânica, seja do animal, seja do fruto em específico, e nós fazemos essa ingestão. Além dessa vida corrida, além de todas as adversidades, além do fator genético, biológico, nós temos ainda esse agravante. Então, associado a isso, nós podemos entender que tem outros fatores, incluso, que promovem o câncer, hoje nas suas mais variadas formas aí locais. Bem, obrigado, pastor, pela sua pergunta. Mais alguém deseja fazer uma pergunta? Boa noite. Seu nome, por gentileza? Celso. Qual que seria as alimentações que a gente poderia estar alimentando para ter uma alimentação melhor, para não estar correndo esse risco? Olha, existe hoje muitos produtos que eles fazem um plantio sem agrotóxico. Isso seria o recomendado, porém a gente sabe que o custo é extremamente elevado e a acessibilidade, a forma de acesso a ele, né, se torna um pouco inviável para nós. Porém, o que nós hoje podemos fazer nós temos hoje as verduras, que no geral elas têm agrotóxicos, nós temos que cuidar dessa limpeza dela da forma adequada, a higienização deles. A carne, quanto mais natural ali, a galinha caipira hoje quase que a gente nem tem tanto acesso devido aos frangos, né? Então a gente procurar algo nesse sentido, que também a gente não vai ter a total proteção. Então o que eu tenho, eu e você, a gente precisa, que é mais recomendado para nós, não só ter esse cuidado com a alimentação nesse sentido, mas também a gente ter como comportamento, como hábito, nós irmos ao médico de forma periódica, como as mulheres já fazem, avaliar nossas taxas, né, sanguíneas, para ver como é que estão os nossos hormônios também. Isso nos ajuda muito, para que a gente consiga, até de forma prévia, identificar em algum momento algo que pode ser tratado em tempo hábil, tá certo? Então, nós não temos muitas opções devido a esse acesso, tá? Mas seria muito melhor se a gente comesse alguma verdura, alguma fruta que não tivesse agrotóxico e também a carne animal. Geralmente falam muito da carne branca, mas de qualquer forma hoje nós temos taxas que influenciam esse fator. Então o cuidado maior seria a gente ir ao médico, fazer avaliações periódicas. Isso nos ajudaria muito. Muito obrigado pela sua pergunta. Doutor, então, o senhor disse há pouco da carninha, uma carninha mais tranquila. Se eu sou daqueles que adoram uma churrascaria, daquelas bastante carne, é bom eu me cuidar, então?
A forma física que conta que gosta assim da carne, mas é bom, muito bom se cuidar. Tá certo. Doutor, eu queria agradecer ao senhor pela presença. Infelizmente, nosso tempo já está mais do que esgotado. Uma pena a gente não poder continuar mais. Gostaria de agradecer a sua presença aqui no nosso jornal. As pessoas que quiserem entrar em contato com o senhor, tem algum telefone ou rede social que elas possam entrar em contato? Tem sim. Eu que agradeço estar aqui com vocês. Quem quiser ter o acesso, eu tenho o Instagram. O meu Instagram é julianoap, _ psicólogo. Lá você vai acessar algumas informações sobre nossa área profissional. Estou à disposição e muito obrigado pelo convite. Eu fico muito grato ao senhor pela presença aqui. Bom, nós encerramos aqui essa edição especial do EQ News. Antes eu quero fazer um agradecimento que nos possibilitou este momento aqui da gravação dessa edição especial. Quero agradecer ao pastor Jânio, que é o coordenador do Grupo de Homens aqui da 4ª Região. Quero agradecer também ao pastor Wilson, que nos possibilitou estar aqui, não só hoje, mas no mês que vem o jornal completa um ano, e tudo feito diretamente aqui do Ministério Pastor Wilson, que gentilmente tem colaborado para o crescimento deste ministério. Então fica aqui o nosso eterno agradecimento ao pastor Wilson. Queremos agradecer também ao nosso pastor Orlindino Jaime, que é o nosso superintendente, e também ao pastor Wallington, que é o nosso coordenador da Comec. E se você ainda não nos acompanha nas nossas redes sociais, acesse através do YouTube, Facebook e Instagram. Você nos encontra lá como IEQ News Oficial. Continue nos acompanhando e você então fique aí com todo o nosso conteúdo. Com certeza que possamos ter passado para você informações importantes, necessárias para que você se cuide cada vez mais. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado e até a próxima edição. IEQ News. Apoio. Igreja do Evangelho Quadrangular. A Igreja da Família. Comec, a arte a serviço do Reino.